Pronto. Boa tarde, pessoal. Então, a gente hoje está com mais uma palestra do Portas Abertas da Engenharia de Materiais. E hoje a gente vai ter a palestra sobre plásticos sustentáveis com a professora Ruth e suas alunas Nicole e Júlia. Então, é com vocês. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a professora Ruth Santana. Como a professora Annelise disse, somos da Engenharia de Materiais, especificamente como o tema de hoje de plásticos sustentáveis, plásticos, né? Eu trabalho dentro da área de materiais plásticos, polímeros. E eu trouxe hoje para, junto comigo, minhas duas alunas, uma de mestrado, Nicole, e da graduação, Júlia, para mostrar os trabalhos que estão desenvolvendo dentro do grupo de pesquisa de plásticos sustentáveis. Tá? Então, sejam bem-vindos. Nicole? Olá, pessoal, eu sou a Nicole Agostini. Eu sou formada em Engenharia de Materiais, já fui aluna do curso, agora estou fazendo meu mestrado, sou orientanda da professora Ruth, e meu trabalho é sobre desenvolvimento de plásticos à base de proteína de soja. Júlia? E eu sou a Júlia, aluna da graduação, e no meu trabalho é desenvolvimento de plásticos por meio da obtenção de amido de quirera de arroz. Ok. Tudo bem? Não sei se agora podemos começar. Pode começar, pode apresentar, é tudo com vocês aí. Bom, então tá. Boa tarde a todos. Como comentei, então, eu trabalho dentro do Departamento de Materiais. E como vocês sabem, quando se fala de materiais, e o curso de Engenharia de Materiais trabalha com esses três grandes grupos, né? Que é metais, cerâmicas e polímeros, conhecidos comumente como plásticos. É claro que existem compósitos, mas compósitos, al final, vai ter uma matriz, já seja metálica, cerâmica ou polimérica, né? Como o tema que eu vou apresentar-lhes hoje é sobre plásticos sustentáveis, então eu gostaria de mostrar a vocês, já que esta vez, por motivos da pandemia, não vai ser possível mostrar a vocês fisicamente, então vou levar a vocês, através da imagem, a conhecer um pouquinho sobre onde se encontra, né, o Departamento de Materiais e onde está o grupo do Laboratório de Materiais Poliméricos, tá? Aqui você vê nessa imagem da esquerda, tem esse mapa, lá embaixo está, né? Todo isso é o campus do Vale. Sabemos que a URG tem 5 campos, e o campus do Vale é o maior de todos, e aí, nessa parte superior, é onde tem uma imagem à direita ampliada, vocês podem ver aí esse prédio onde se encontra a engenharia de materiais, tá? E aí, onde está indicado esse sinal, é que se encontra o LAPOL, o Laboratório de Materiais Poliméricos. A engenharia de materiais, ela está tanto no campus do Vale como no campus do Centro. No campus do Vale está tanto o Laboratório de Materiais Poliméricos, mas também trabalham com metais, corrosão, o LACOR, e o Laboratório de Biomateriais, que vocês vão ter durante a semana a apresentação de meus outros colegas para mostrar tudo o que se faz dentro da área de materiais. Aqui só para mostrar algumas fotinhos das imagens do laboratório. Aí vocês veem na esquerda o laboratório de reologia e processamento de polímeros, tem extrusoras, tem máquinas de mistura para fazer madeira plástica, compósitos, tem alguns ensaios de caracterização. E na imagem da direita tem também equipamentos para caracterização mecânica, que é muito importante na parte de caracterização dos materiais. No caso de polímeros, é bom saber se esse material é flexível, se é muito rígido, se é muito frágil, porque dependendo dessas propriedades é que nós vamos dar uma certa aplicação. Seguinte slide, por favor. Aqui, o laboratório também tem outro, laboratórios de todo o que é análise química e caracterização também. Eu só tenho esta imagem para mostrar alguns equipamentos que usamos mais na parte dos plásticos sustentáveis, tá?
Seguinte, por favor. E infravermelho, tem infravermelho e Raman, que também é outra ferramenta, são análises importantes, tanto para a avaliação, né, dos materiais, como também degradação dos materiais e identificação através de grupos funcionais. Seguinte, por favor. Também não posso deixar de falar que temos também o núcleo de sustentabilidade, na qual estou coordenando esse laboratório. Ele está dentro do campus do Vale, só que está próximo do Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Vocês veem aquela casinha, no interior tem equipamentos também de processamento de plásticos. Aqui tem uma imagem na direita, onde tem alguns alunos da graduação e da pós-graduação, quando começamos a produzir as máscaras faciais. Seguinte, por favor. Olá, Paul. Estamos em 4 professores, tudo dentro da área de materiais poliméricos. É claro que cada professor tem sua linha de investigação, né? E são em 4, temos uma técnica e, obviamente, né, temos muitos alunos de iniciação científica, da graduação, trabalhos de conclusão de curso, muitos estudantes e, obviamente, a pós-graduação dentro do mestrado, doutorado e pós-doutorado. Seguinte. Bom, então, vamos lá falar sobre plásticos sustentáveis. E por que nós entramos trabalhamos com isso? Porque vocês estão vendo nessa imagem, né? Lamentavelmente, esse é um grande problema e que se vocês podem distinguir de todo esse volume de resíduo, nós identificamos que tem muita embalagem plástica. E dentro de todo esse mundo de embalagem plástica, a sacola se destaca, certo? Seguinte, por favor. É deprimente ver isso, né? E aí, nós trabalhamos com polímeros e em meu grupo, né, que oriento alguns alunos da graduação e pós-graduação, estamos justamente na procura de poder dar alternativas de solução a essa problemática desses resíduos. Ou por que não fazer reciclagem desses resíduos, reciclagem mecânica, química ou até energética, ou ir por uma alternativa mais ecológica de usar polímeros de fonte natural, né? Ou aqueles biopolímeros também, né? Que podem ser sintetizados também quimicamente, mas que elas possam se degradar, ok? Mas não confundamos com I am green, eu sou polímero verde, né? E não confundamos que esse polímero verde ela é biodegradável, ela não é. Ou se diz verde porque ela vem de uma fonte natural e não da fonte petroquímica. Mas, ao final, o produto final, esse polímero, ele vai ter uma composição química como aquele polietileno que se obteve de fonte petroquímica, certo? Então, só para vocês verem essa imagem de fundo preta, vocês estão vendo um filme, né, compostável, que depois de 3 dias ele se desintegrou. Então, a ideia é, se vemos toda aquela imagem desse impacto que nos dá desse grande volume de resíduos e que sabemos realmente que nem todo é reciclado, lamentavelmente, e nem todo vai no aterro sanitário, onde vai demorar muito tempo a decompor, a realidade é que nós, né, descartamos de forma incorreta e aquela sacola que foi descartada na rua, ela vai parar no rio, no mar, no oceano, formando aquela ilha de plásticos. Então, por que não fazer com um filme que ela possa se degradar mais rapidamente, certo? Seguinte, por favor. E dentro dessa linha de materiais sustentáveis, nosso grupo trabalha, então, com polímeros de fonte natural, amido, né? Amido de diferentes fontes, de batata, milho, mandioca, casca de banana, enfim, e proteína, né? Proteína de soja, tem também gelatina. E não só isso, nós estamos também indo por essa embalagem bioativa, dando alguma funcionalidade mais a essa embalagem, colocando alguns aditivos de fonte natural para que se for uma embalagem, promover um tempo de vida útil do alimento, né? Como ácidos fenólicos, ácidos orgânicos, ácido cítrico, enfim, promover propriedades de barreira, promover alguma propriedade antifúngica, repelente, antibacteriano, enfim.
né? Mas também dentro dessa linha de modificação, também incorporar fibras, né? Fazer compósitos, fibras, pero fibras naturais. E essas fibras vegetais podem ser resíduos da agroindústria ou resíduos da indústria madeireira. O Brasil é rico, tem uma vasta área de florestas, então temos muito resíduo para aproveitar. Então, aqui só cito alguns trabalhos recentes, tem muitos, mas só cito alguns trabalhos recentes com relação à reciclagem. Já foi feito reciclagem de impressão 3D, que é um processo que está conquistando muita gente, né? Impressoras 3D, mas também temos que ver que também se gera resíduo. E, então, foi feito trabalho sobre reciclagem desse tipo de resíduo, de cápsulas de café, que também tem toda uma polêmica, de blister de medicamentos, de embalagem multicamadas, de bituca de cigarro, enfim, né, tem uma variedade de trabalhos, não vai dar tempo para mostrar todo, mas eu vou mostrar, ou minhas alunas vão mostrar alguns trabalhos que são os mais recentes, ok? Pode continuar? Deixo com você, Nicole. Ok. Então, quando nós falamos de polímeros biodegradáveis, nós estamos interessados em utilizar matéria-prima de origem natural e que esteja em abundância no nosso país e não tenha uma competição para outras aplicações. Então, agora nós vamos mostrar alguns projetos que o nosso laboratório tem feito. Vamos começar com o da Júlia. Opa! Desculpa. Não, tá. Então, esses filmes, eles são produzidos, nós estamos produzidos em nível laboratorial, então nós utilizamos equipamentos menores, e eles são produzidos em pequenas quantidades, para que nós possamos fazer os testes e assim determinar se é um produto que pode ser levado para a indústria e chegar na mão do público consumidor. Então, basicamente, todos os processos que nós vamos ver aqui para a obtenção de filmes, eles foram feitos por esses 3 métodos. O primeiro método é o de casting, que faz o plástico, a mistura do plástico, do polímero líquido, ele é vertido num substrato, ou numa forma, que vai ser aquecido para que evapore toda aquela substância líquida e assim se forme o filme. Uma outra via de se processar é por termoprocessamento. Assim, tu utiliza o polímero sólido e ele vai ser aquecido para que se derreta e forme o filme. E ele pode ser feito isso por um processo de extrusão, um sopro, ou então pelo processo de prensagem. Agora é o projeto da Júlia. Então, gente, vou falar um pouquinho sobre a nossa obtenção de filmes de amido de quirera de arroz. Basicamente, é eu, a Mariana e a Nicole, as integrantes do grupo, todos os alunos da graduação. E a nossa bolsa, ela é um pouquinho diferente. A gente faz bolsa com a Cidetec, que além dessa vivência laboratorial, a gente também tem um auxílio, ali um print de uma reunião online com a nossa tutora. A gente tem uma mentoria de empreendedorismo. Então, além de a gente ter a oportunidade de desenvolver a nossa pesquisa dos laboratórios da URGS, a gente também tem essa mentoria para que a gente torne o nosso produto desenvolvido no laboratório em uma marca. E a nossa marca é o da Terra Filmes. Pode passar, Nick. Então, como é que a gente chegou na nossa ideia? Primeiro a gente sentou e identificou que a agricultura, a gente queria trabalhar com alguma coisa que fosse realmente relevante para o Brasil. Então, a gente viu a agricultura como maior movimentadora do PIB brasileiro, uma oportunidade para trabalhar e fazer... E a gente sentou e pensou, como nós, como engenheiras de materiais, podemos atuar na agricultura, que é algo tão importante para o Brasil. Então, a gente identificou um problema muito grande, que é a produção massiva de plástico para a indústria agrícola. Como vocês podem ver na imagem, esses saquinhos de mudinhas, todas as mudinhas têm esses saquinhos. Então, imagina tu plantar 1000 mudas dessas. Tu vai ter uma geração gigantesca de plástico que vai ficar, além de não poder ser processado por estar contaminado com a terra, ele pode poluir o solo. Então, é uma produção muito grande. E a temática do plástico dentro da agricultura acaba sendo bem relevante, bem presente. Então, a gente pensou, esse é o nosso problema central. E como a gente pensou em resolver o problema? Pode passar? A gente identificou dentro do Rio Grande do Sul como o maior produtor de arroz em casca. Então, basicamente, no Rio Grande do Sul, a gente tem muitas lavouras de arroz, que elas têm a colheita, o beneficiamento,
para produto final do arroz, porém gera como resíduo a casca de arroz e a quirera. Como a gente não gostaria de tirar o amido diretamente do arroz, porque o arroz ele é vendido, ele vai para o prato do consumidor, a gente gostaria de trabalhar com o resíduo de quirera de arroz, que ele tem um baixo valor agregado e hoje ele é utilizado apenas para ração animal. Então, a gente pegou essa ideia da quirera de arroz para obtenção do nosso amido. Pode passar o slide. Alinhando, então, as necessidades dos produtores de arroz com esse resíduo, que eles precisam ter um valor agregado maior, com a necessidade dos trabalhadores agrícolas de ter uma solução mais sustentável para suas lavouras, a gente chegou como solução os filmes biodegradáveis gerados a partir da extração do amido da quirera de arroz, completando assim o ciclo do arroz, devolvendo o resíduo dele para o solo de uma maneira adequada e também evitando a poluição do solo por meio de plásticos e a produção massiva de plástico na agricultura. Pode passar o slide. Então, dentro do laboratório, o que a gente fez? Basicamente, a gente fez a extração do amido da quirera de arroz com a adição de hidróxido de sódio, a centrifugação e lavagem e neutralização para então fazer a secagem do amido. Então, nessa laminazinha, vocês vão conseguir ver o amido seco. Por isso que ele está assim quebradinho. Então, depois com esse amido seco, a gente adicionou esse amido de quirera, né? A gente adicionou o glicerol, que é um agente plastificante para tornar ele plástico, e o ácido málico para proteção, para propriedade de barreira, como a professora comentou antes, e a gente fez uma misturinha e colocou dentro de uma forminha de plástico. Pode passar o slide. Assim, com essa forminha de plástico, a gente levou até uma estufa, e fez por meio de casting, que como a Nicole explicou, é essa secagem do solvente para que fique só o filme, então ele ficou esse filminho. E após isso, a gente fez o teste de umidade para ver quanta água o nosso plástico absorve e o teste de solubilidade para ver o quão solúvel ele é em água. Pode passar, Nicole? E esse foi o nosso resultado. Vocês podem ver que os filmes produzidos eles parecem muito com o filme plástico tradicional, mas eles são biodegradáveis. E agora, com esse filme que a gente criou, a gente primeiro focou em fazer a extração do amido e fazer o filme plástico biodegradável. Para que depois, pode passar, a gente tem agora como próximos passos do projeto fazer a incorporação desse agente fungicida e de um agente repelente, para que além de ser o plástico biodegradável, ele possa ser também potencializador do solo e potencializador do crescimento da planta. E também, agora, para poder aplicar ele realmente na indústria, a gente vai fazer os testes de biocompostagem e de ecotoxicidade, para a gente validar se ele pode realmente ser aplicado no solo. Então, é basicamente esse o resumo da nossa pesquisa. É uma bolsa bem legal, porque além da gente trazer uma ideia nossa e poder aplicar no laboratório, a gente tem toda a mentoria para transformar o da Terra Filmes, além de uma ideia de um plástico biodegradável, e realmente uma marca que a gente possa vender daqui a algum tempinho. Ok, agora eu vou falar um pouquinho do meu projeto, que é a produção de filmes à base de proteína de soja. Então, só nessa safra de 2020, 2021, tempo de pandemia, o mundo inteiro produziu 362 mil milhões de toneladas. E desse montão de toneladas de soja, 37% foi o Brasil. Então, isso é soja pra caramba. De todo esse produto, a soja consumida em grãos na alimentação é produzido leite de soja, o molho shoyu, o óleo comestível e o biodiesel. E quando a gente fala de óleo comestível e biodiesel, o processamento para transformar a soja nesses dois produtos gera um subproduto, que é a proteína de soja, que é essa aqui. A proteína de soja ela tem função alimentícia, ela é consumida principalmente nesses produtos veganos, ela é adicionada nas rações de animais e ela também é um dos principais ingredientes do tofu, que é um item com alta concentração de proteína. Mas a gente está falando de muita soja. Então, a oferta desse produto é muito maior do que a demanda. Então, nós identificamos que a proteína de soja ela é, sim, um componente em potencial para a produção desses filmes biodegradáveis baseados em subprodutos da indústria agrícola. Então,
o primeiro passo da minha pesquisa é utilizar a proteína de soja. Essa é uma proteína de soja concentrada, então a proteína de soja passa por vários processos para tirar outros componentes e ter uma maior concentração de proteína. Essa proteína ela é misturada com plastificantes para permitir a formação do filme, que aqui nós temos uma fotinho da mistura. E a partir disso, essa mistura ela vai ser misturada sob condições de temperatura e agitação controladas para obter a matéria-prima para fazer os filmes. Diferente da Ju e das meninas que estão produzindo por método de casting, que é a evaporação do solvente, eu estou fazendo esses filmes por termoprocessamento. Inicialmente, eu estou utilizando o método de prensagem. Então, esses pedacinhos... Esses pedacinhos eles são colocados numa prensa e depois o filme sai nesse formato. Aqui tem eles cortadinhos para a realização dos testes posteriores. E a proteína de soja ela tem essa coloração amarela, então os filmes diferentes do da Ju e de filmes de amido que ficam mais transparentes, ele tem essa coloração amarelinha. Depois de produzir o filme, nós temos que testar as propriedades para determinar se esse filme pode ser utilizado nessa aplicação ou se ele precisa passar por novos processos até atingir as propriedades que nós queremos para poder utilizá-lo. Então, aqui nós tem alguns testes que eu faço, índice de fluidez para medir o quão viscoso esse filme é quando aquecido, o teste de solubilidade para ver quanta matéria ele vai perder quando eu deixo ele muito tempo em água, o teste de ângulo de contato para ver como a água vai se dispersar na superfície desse filme. Bom, depois de fazer todos esses testes, tu tem uma noção das propriedades que esse teu filme oferece. E com isso, tu pode saber se ele está bom o suficiente para ser aplicado no projeto que tu queria, ou então se ele precisa de algumas melhorias. O filme que eu produzi até agora, ele não tem propriedades tão boas para ser utilizado como embalagem, porque ele é muito reativo com água, ele absorve água, ele incha, ele muda suas propriedades durante o uso. Então, um dos passos da minha pesquisa é a adição de um outro polímero que não tem tanta afinidade com a água, que é o PLA, que também é um polímero biodegradável, para melhorar essas propriedades. Então, aqui nas fotos nós temos o polímero só de proteína de soja, e aqui dá para ver já a mistura e como ele já ficou mais brilhosinho do filme misturado com o PLA. E aqui nessa segunda foto, nós temos a primeira é o filme de proteína de soja puro, o segundo tem 15% de PLA e o terceiro tem 30% de PLA. E as propriedades de interação com a água melhoraram bastante. Mas um efeito negativo foi que esse PLA é um polímero bem rígido, então quando se mistura, ele acaba ficando muito duro, e aqui dá até para ver que ele acabou quebrando quando eu estava manuseando. Isso é basicamente um resumo de como funciona a pesquisa científica. Tu vai ter que repetir os processos várias vezes, formular ideias, aplicar elas, fazer os testes para avaliar se a tua ideia realmente funciona, até que tu chegue finalmente no produto final que possa ser transmitido, possa ser vendido ao público. Então, aqui temos outros produtos. Esse é feito a partir do amido de batata. É um projeto de uma colega que recolheu as cascas de batatas descartadas pelo nosso restaurante universitário. E ela produziu filmes por método de casting e fez blendas. A blenda é quando tu mistura um polímero junto com outro diferente com gelatina, que a gelatina é uma proteína. Então, dá para ver que, à medida que ela foi aumentando o teor de gelatina, que tem mais gelatina, o filme foi ficando mais transparente, mais flexível, porque os filmes de amido de batata, eles são muito quebradiços. E aqui tem uma comparação de um filme de amido de batata puro com um filme de amido um filme de gelatina puro, onde quase não dá para ver, porque ele é bem transparente, bem flexível, mas aqui dá para ver, ela está segurando o filme.
Então, além disso, tem trabalhos de grupos de meus alunos que de empreendedorismo anterior e também de uma aluna de mestrado que justamente trabalham com espumas. E a ideia era justamente, agora mais pela pandemia, quantas bandejas de isopor, né? Todo mundo chama, né, esses alimentos só, né, que solicitam, né? Ok? Então, como substituir isso por uma embalagem que seja biodegradável? Então, como vocês veem, essa bandeja que está na imagem do lado do isopor é uma bandeja de amido de mandioca expandida, que se vocês veem, ela parece uma bandeja de poliestireno, isopor, mas é de amido e pode ser comestível, né? Ok? Então, pode passar. Seguinte, Nicole. Tem aqueles dos compósitos, né? Tem trabalhos, como les comentei, né? Na parte de reciclagem se faz compósitos usando fibras diversas. Você vê imagem de casca de arroz, mas pode ser também fibras de bambu, da indústria madeireira. Enfim, nós trabalhamos com muitas fibras, como comentei, da agroindústria e da indústria madeireira, para fazer compósitos que têm aplicações tanto na construção civil como também mobiliária e em alguns artigos, como vocês veem, até de cozinha, né? Pode passar, seguinte, tá? Pode continuar, é um trabalho de uma aluna, né? De embalagem também, mas agora a Nicole vai falar. Pode? Então, esse é um trabalho onde se utilizou a casca de uva. Essa casquinha de uva, ela é uma sobra da produção do vinho e da produção de suco de uva, que é um produto bem comum aqui no Rio Grande do Sul, né? E ela normalmente é descartada ou usada como adubo, mas essa casquinha de uva ela é rica em antioxidantes, que são moléculas que protegem os polímeros de degradação. Então, o estudo dessa colega, ela retirava alguns componentes dessa casquinha de uva e ela adicionava no filme de polipropileno, né, professora? Polietileno. Polietileno, no filme de polietileno, para melhorar as propriedades, para melhorar o... Está fazendo um filme bioativo, exatamente. Bioativo, isso, porque essa casca e semente de uva tem antioxidantes, fenólicos, enfim, que eles, como uma embalagem bioativa, vai prolongar o tempo de vida útil do alimento que vai ser embalado nessa embalagem, né? Seguinte. Bom, essa é madeira plástica, né? Seguinte, os projetos de reciclagem, como vocês veem, aproveitar os resíduos, como comentei. Então, vocês veem, até a minha aluna colocou algumas imagens, porque parecem obras de arte, né? Tem resíduos, né, plásticos e diversos tipos de madeira. Você vê na imagem do meio, é com uma fibra vegetal mais clara, a outra com outra fibra, que le chamam cedro rosa, que é mais escura. Então, você vê, são tonalidades diferentes que dá essa fibra vegetal, e isso é um compósito que pode ter diversas aplicações, como comentei a vocês. A madeira plástica, a grande vantagem que tem a madeira plástica com a madeira convencional é que a madeira plástica não precisa de revestimento, manutenção seguida, porque, ao final, o que se tem é plástico, né, que cobre a fibra vegetal. E o plástico não absorve água. Então, tem essa grande vantagem, né? Além de proteger, né, o corte de árvores, que é necessário, né? Justamente agora que tem toda essa polêmica, né, de tanto do efeito estufa, de muito CO2 emitido ao meio ambiente. Seguinte. Aqui é um trabalho também de reciclagem, justamente o trabalho de Nicole, né? De seu TCC, pode falar? Sim, esse foi meu trabalho de conclusão de curso na Engenharia de Materiais. Então, a impressão 3D é esse processo aí que está com tudo no momento, é muito divertido de fazer, tu pode fazer teu próprio objeto dentro da tua casa, só que tem um porém, essa impressão 3D chamada FDM, que utiliza esse fio plástico que vai ser fundido ali na pontinha, ele gera muito resíduo, porque tu precisa utilizar suporte se tu está fazendo uma figura muito complexa.
e esse resíduo, no local onde eu trabalhava, ele acabava sendo descartado, ele não tinha nenhuma utilização. Então, meu projeto de conclusão de curso foi reciclar esse resíduo para transformar ele em filamentos de novo para ser impresso mais uma vez. Então, eu coletei esses resíduos, eles foram moídos. Aqui dá para ver o fio sendo feito, eles passaram pelo processo de extrusão, que forma o filamento. Aqui tem um rolo de filamento reciclado. E então ele foi colocado na impressora novamente e se imprimiu essas pecinhas. Por que essas pecinhas? Essas pecinhas, elas são corpos de prova para fazer esses testes mecânicos para determinar as propriedades do material, porque era exatamente esse o objetivo do estudo. Saber se eu simplesmente reciclar esse resíduo da impressão 3D sem adicionar produtos novos, o quanto de propriedade eu estou perdendo? Será que eu consigo imprimir uma peça com a mesma qualidade? Então, aqui tem as pecinhas impressas, elas têm o formato ideal para cada teste. Então, o primeiro é o teste de tração, onde tu estica o material, e daí tu tem informações sobre o quanto ele deforma, qual é a tensão máxima, a força máxima que tu pode puxar ele até ele romper. Esse terceiro é o teste de flexão, que o material é flexionado, então se sabe quanto de força ele vai aguentar quando ele for submetido a esse esforço. E o terceiro é o teste de impacto, que é uma medida da energia que ele absorve antes de quebrar. Isso é muito importante porque para peças que vão cair no chão ou que vão sofrer batidas. E é isso. E daí agora temos outro projeto, prof. Sí, justamente de blister, ¿no? Blister de medicamentos, y ahora también con época de pandemia, cuántos medicamentos, todo mundo tomando, cuánta generación de residuos, y esos blisters generalmente son de PVC o de laminados con PVC, polietileno y aluminio, ¿no? Entonces tengo un trabajo de una alumna que justamente focando ese problema para desenvolver productos que tengan una avisando aplicación, obviamente en la construcción civil, aprovechando la propiedad que tengo PVC de ese cloro autoextinguir, ¿no? Actuar como un retardante de llama. Es eso. Aqui no núcleo de sustentabilidade, não podia deixar de falar, né? Tem essas máscaras de proteção facial que nós estamos e ainda produzindo, todas essas testeiras que vêm coloridas, todo isso é polipropileno reciclado, né? Na realidade, claro, pigmentado com másteres com diferentes pigmentos. Aí tem uma imagem com algumas minhas alunas, né, usando essas máscaras faciais, que é importante nestas épocas de pandemia. Mas queria ressaltar que foi feito justamente com material reciclado, né? Na realidade, esse PP foi doado de uma empresa, mas esse PP é reciclado. E aqui, mais alguns produtos de reciclagem, né? Eu mesma até fiz todas essas lixeirinhas com todo o resíduo de filmes plásticos gerados no laboratório e nas aulas práticas de processamento, né? Porque nas aulas práticas se gera resíduos, né? E aí, esses resíduos, elas são recicladas e viraram esses produtos. É isso, né? Não sei, espero que vocês tenham gostado e conhecido um pouquinho mais do Departamento de Materiais e especificamente do Laboratório de Materiais Poliméricos. Aí tem nossos contatos, se vocês tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. Parabéns, gurias! Que apresentação bacana, que tema mais interessante, né? Não existe uma atividade humana que não gere algum tipo de resíduo, né? E o plástico veio, né? Foi uma revolução usar itens de plástico e eles vão estar presentes sempre na nossa vida, né? Eles têm grandes vantagens em relação a outros materiais para os seus usos que atualmente existem. E realmente é uma preocupação muito importante o que fazer, né, com o material depois. E todos os materiais têm essa
preocupação, mas pela enorme quantidade, né, pelo volume enorme de material polimérico que a gente usa no dia a dia e é tão popular e barato, a gente acaba gerando uma quantidade imensa, né, desse resíduo. E essas tuas iniciativas são impressionantes, Ruth. Parabéns. Ah, obrigada. É verdade, polímeros. É muito, o tema isso dos plásticos tem tanta polêmica, se fala que é o material vilão da sociedade, né? Mas, lamentavelmente, nós dependemos dele e tem material, nós vestimos, usamos óculos poliméricos, calçado polimérico, ele tem muita praticidade e leveza. Mas é claro, né, nós temos que justamente pensar onde pode ser substituído, porque lamentavelmente tem muito material que não é reciclado, lamentavelmente, podendo ser, mas não é reciclado, então temos que dar alternativas, né, de solução. Eu tenho essa opinião pessoal de que não existe um material vilão necessariamente, ele é na verdade as nossas ações em relação ao material que prejudicam ou eventualmente podem prejudicar a natureza, né? Então, no que a pessoa se torna consciente a respeito do seu próprio consumo e depois de maneiras, por exemplo, uma maneira simples, separe o lixo. Separando o lixo, tu já ajuda um monte o pessoal da reciclagem a conseguir fazer os processos, exatamente. Enfim. Então, tem muita parte do próprio usuário do material. Então, o material em si, ele não é vilão ou mocinho, ele é um material. O que a gente faz do material é que faz, né, a natureza ser prejudicada eventualmente, enfim. Mas, exatamente, né, é verdade. É uma coisa meio pessoal, assim, essa posição. Mas eu gosto de plástico, a gente não tem como viver hoje em dia sem plástico. É negar como negar as vantagens, não quê, né? O negócio é conscientizar as pessoas de colocar no lugar certo, o resíduo na coleta seletiva, separar, é isso. E também essas tuas iniciativas agora mostrando alternativas, né, do que fazer depois com o plástico. Então, muitas pessoas não conhecem o que fazer, né? Acham que é uma coisa impossível, distante. Não, é possível, existem alternativas, né? E eu acho que passa também pelo consumo consciente do plástico, né? Dos itens de plástico. Porque é um consumo desenfreado de sacola, de garrafa, de coisa. Seja consciente no seu consumo, já ajuda também, né? Exatamente. E, bom, eu fiquei com algumas perguntas rapidinhos, assim, sobre curiosidades e perguntas que eu acabei durante a palestra ficando, assim, com esse questionamento. Por exemplo, assim, quando tu tá falando de um plástico reciclado ou que pode ser degradado, sabe? Biodegradável, enfim. Que tipo de degradações, assim, que podem acontecer? Eu imagino que tenha uma que seja, tipo, bactérias comendo o plástico e desintegrando. E imagino que alguma coisa oxidativa pode acontecer para desintegrar aquele polímero, plástico, enfim. E o que mais, assim, existe? Com relação à degradação, uma coisa é degradar o polímero sintético, que aí depende da estrutura química, se ele é a base só de carbono, hidrogênio ou carbono ou heterogêneo, que tem outros elementos. Então, a primeira etapa é uma degradação abiótica, onde pode ser por oxidação ou por hidrólise, né? Então, essa etapa é muito demorada, depende muito do polímero sintético, para que comece a diminuir, quebrar as cadeias em tamanhos menores, um tamanho na qual as enzimas geradas pelos micro-organismos, essas enzimas consigam ainda fracionar o tamanho das cadeias e possam ser assimiladas por esses micro-organismos. Quando chega esse estágio da biodegradação, esses micro-organismos assimilam essas moléculas menores, justamente pela ajuda das enzimas, e o que se gera é CO2, vapor de água e alguma biomassa, né? É isso, né? Então, quando uno fala em conceito de circularidade, se gera isso e volta de novo na Terra e, enfim, outra vez, né, a gerar material à base de carbono, né? Ah, entendi. Eu fiquei com esse questionamento porque eu vi ali, por exemplo, nos trabalhos que ou você pode adicionar um fungicida ou um antioxidante ou algum outro produto químico que aumente a estabilidade
E nesse momento em que tu adiciona esses produtos para aumentar a estabilidade, tu não tá pro outro lado retardando os efeitos de Isso. degradação ao mesmo tempo, tipo, é um jogo, tu não vai poder. Isso, é verdade, pero retardamos, pero essa mudança não é uma mudança drástica, é pouquinho para que ele possa durar, por si, aquelas embalagens, para o que estava a Júlia também falando, isso, é para que ela dure, por decir, 3 meses, 2 meses, porque senão ela em dias, em uma semana, cadê? Onde está? Sumiu, né? Então, para dar aquela estabilidade de firminho ainda, então, aumentar propriedades barreira. Se colocamos esse filme, vêm os mosquitinhos e atacam os gusaninhos, alimento. Então, tem que colocar algum aditivo, um fungicida, um antibacteriano, enfim, em quantidades não muito, mas para que prolongue um tempo de vida que é necessário para justamente para que cresça a muda, enfim, né? Entendi. É isso. Então é meio selecionado para que tenha um certo tempo de utilidade aquele polímero. Tu colocas isso. dentro para equilibrar esse tempo de vida útil, digamos assim. Exatamente. E esses produtos que vocês adicionam, tipo glicerol ou outro plastificante ou alguns outros produtos químicos que eventualmente vocês misturam, eles não são tóxicos, assim, são amigáveis igual para o meio ambiente. Exatamente. Justamente eu velo por justamente produtos que não tenham impacto ambiental, né? Existem muitos outros, mas eu sempre vou por aqueles que realmente não tenham impacto ao meio ambiente, né? Então, por isso, aditivos ou agentes de barreira, existem muitos químicos, mas eu quero algo que seja de fonte orgânica, de fonte natural. Sim, tipo aquelas cascas de uva, né? Sim, entendeu? Tem muita coisa. Cada coisa que se descobre, cravo de odor também é um antifúngico. Então, são coisas que podem ser aproveitadas, né? Claro. De fonte natural. Nossa, muito interessante mesmo todo esse assunto, né? Acho que não sei, é muito importante a gente ter essa linha de pesquisa dentro do nosso departamento, né? E dentro da engenharia de materiais, né? É fundamental. É uma coisa bem de engenharia de materiais, né? Tentar bolar o que fazer depois que acabou aquele material, acabou a vida útil do material, né? Que tu acabou o uso dele. O que fazer depois? É uma coisa muito importante. E a mim me incentiva muito os alunos, porque a vezes os alunos, pero podemos fazer isso, já vamos atrás. Então, são coisas assim que isso ajuda, né? Porque te incentiva mais e isso começa a crescer, né? Fica uma coisa interessante. O projeto que a própria Júlia participa, né? É muito interessante. Imagina poder fazer não só uma engenharia, sair com diploma, mas eventualmente tu vai poder fazer uma empresa, né? Tu tem um negócio sobre uma coisa que tu tá estudando, sobre um assunto que tu tá estudando na universidade. Então a gente tem muitas oportunidades dentro do curso, né? Sim, exatamente. E é um aprendizado muito horizontal, né, prof? Porque tu acaba tendo tanto a vivência empreendedora, aprendendo sobre o mercado que tu vai trabalhar, tanto quanto aprendendo sobre desenvolvimento de tecnologia em laboratório. Então, é uma experiência muito horizontal, tu acaba vendo um pouquinho de tudo. Sim, muito legal. E bacana que tu trouxe 2 alunas, né, que estão em percursos diferentes da sua carreira, né? Uma menina que recém começou o curso e outra que já foi engenheiro de materiais aqui na URGS, nosso daqui, né, viveu com a gente, e agora está fazendo mestrado. Isso foi muito bacana também, porque elas trouxeram as suas vivências, suas experiências, né? É verdade. A Nicole ganhou o prêmio de melhor trabalho de TCC, creio, né, Nicole? Parabéns! Sim. Quando é que tu te formou? Eu me formei em 2018. 2018-2. 2018-2, hein? Que legal. E daí, então, já entrou no mestrado logo depois? Não, na verdade, eu entrei em 2020. Entrou agora. Ano de pandemia, Sim, daí mudou tudo. Tendo aulas à distância é vivenciar a faculdade de uma forma completamente nova, né? Com certeza, com certeza. E a Nicole iniciou o mestrado dela em 2020/1. Eu iniciei o meu curso em 2020/1, entrei ano passado na URGS, e já estou nesse projeto. Ai, que legal. Cheio de oportunidades, né? Para todas as áreas e etapas da vida, né? Que a pessoa está. A gente tem essa coisa flexível.
Bem, então, pessoal, acho que é isso. A gente não tem perguntas ali no nosso chat, apenas elogios, que é muito legal saber dessas áreas de pesquisa e que foi muito bom tudo. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada, obrigada. A gente se fala. Vocês deixaram um contato, né? E a Sim, gente sim. se encontra em breve. Então, eu vou encerrar aqui a transmissão. Deixa eu ver. Até mais, então. Tchau, tchau.